de graça, na qual Deus se faz presente, na qual Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele deseja a nossa felicidade. Por quê? Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que a felicidade do homem e da mulher possa ser manifesta. Podemos nos sentar, né? Vamos ficar à vontade, vamos ficar como quisermos, porque Deus deseja a satisfação do homem. O problema, querido irmão, querida irmã, é que muitas das vezes a satisfação que nós vamos buscar é a satisfação própria, aquela que vai alimentar o nosso ego, aquela que vai alimentar a satisfação na qual nós nos realizamos como pessoas, mas como filhos, como filhas queridas e amadas de Deus, nós devemos compreender que a verdadeira felicidade está em Deus. A felicidade do homem deve estar simplesmente em Deus. E qual é, irmão querido, qual é, irmã querida, a manifestação própria de Deus para nós? Onde nós podemos materializar esse Deus onisciente, esse Deus onipotente? É justamente na cruz. A cruz do Senhor. A cruz simplesmente não está vazia, porque ela está como crucificado. E quem é o crucificado? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o penhor da verdade. Jesus Cristo é a manifestação do Pai, porque Ele é Deus inteiramente. Assumiu a sua condição, a condição de cada um de nós, tornando-se igual a nós, exceto no pecado. Para quê? Para que Ele ainda hoje possa fazer-nos, a cada um de nós, felizes. E hoje, querido irmão, querida irmã, nós somos dessa comunidade. Nós somos essa comunidade de seguidores, de seguidoras de Jesus Cristo, que manifestam a humanidade na sua pequenez, na sua fragilidade. E nós somos esses. Exatamente, eu queria dizer isso para você, irmão e irmã, que esse momento é um momento também que me traz muita felicidade, muita satisfação, porque este indigno servo, como cada um de nós, muitas das vezes não merecemos ser chamados de cristãos, porque vamos buscar Cristo justamente aonde Ele não está. Por isso, a casa do Pai é também a sua casa, é também a minha casa, a casa de cada um de nós. Aqui todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai, porque Ele nos ama. Veja bem, queridos, hoje o tema que nós vamos hoje dissertar aqui um pouquinho é aproximar-se da cruz. E a passagem que vai nos dirigir nessa reflexão é a passagem do profeta Isaías, que está em 1 Isaías, do versículo 2 ao 20. Você já pode marcar na sua palavra de Deus. Mas antes de adentrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de partilhar com vocês algumas considerações acerca do profeta, até para que possamos compreender de uma forma efetiva aquilo que Deus hoje tem preparado para cada um de nós, porque Deus nos dá sempre uma palavra divina, uma palavra de ânimo. Deus se manifesta porque Ele é Deus. Cabe-nos apenas uma consideração: será que nos manifestamos também como filhos, como filhas, de acordo com a sua vontade? Você hoje, com a graça de Deus, vai poder sair com essa resposta. Não sou eu que vou dizer, mas é o próprio Deus que vai se manifestar primeiro na sua palavra, segundo pela sua igreja. Eu não poderia deixar de, como diácono, falar também da cruz, dentro daquilo que a igreja pensa, dentro daquilo que a igreja prepara para cada um de nós, seus filhos, porque somos filhos do Pai, mas também somos filhos da igreja, porque a igreja é mãe. E veja, o primeiro aspecto que eu queria falar com vocês sobre o profeta. O profeta Isaías nasceu por volta do ano 765 a.C. Sua missão primeira
era anunciar a ruína de Israel e de Judá, em castigo à infidelidade do seu povo para com Deus, um Deus absoluto, um Deus onipotente, o santo, o forte, o todo-poderoso. Essa era a visão do profeta. Na visão do profeta, Deus era onisciente, onipotente, era um Deus soberano. Para nós hoje, isso já não acontece mais. Embora não podemos perder essa visão, essa expectativa de um Deus também que é todo-poderoso. Sabemos, pois, que em Jesus Cristo Ele nos ama infinitamente e Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida. Mas infelizmente, irmãos amados no Senhor, nem sempre compreendemos isso. Às vezes nós abusamos de nossa liberdade e fazemos Deus, ou melhor, fazemos da pessoa do Verbo Jesus Cristo uma marionete. Queremos manipular Deus segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. E às vezes nós buscamos esse Deus, buscamos Jesus Cristo em caminhos tortuosos, em caminhos aonde Ele não se encontra. Queremos buscar atalho para encontrar Deus e nos esquecemos que Ele vem no nosso encontro, e nos esquecemos que Ele deu a vida para nós, e a cada momento, a cada instante, Ele vem ao nosso encontro. E o que nós fazemos? Desviamos do caminho. Nós saímos daquele caminho reto, daquele caminho que vai nos levar para Jerusalém celeste, ou seja, o céu, e vamos buscar Deus exatamente no inferno. Desculpe o que eu vou falar. Eu não quero simplesmente aqui externar o que eu penso, o que eu acho, mas eu quero dizer, irmão e irmã na fé, aquilo que Deus hoje tem preparado para cada um de nós, a começar por mim. Eu estaria sendo, de certa forma, um pouco hipócrita se eu me julgasse uma pessoa perfeita, e não sou. Muitas das vezes também eu questiono Deus, eu não aceito aquilo que Ele tem preparado para mim, e vou buscar atalho justamente aonde Ele não está. E o que acontece? Me desculpe a expressão, nós damos com um burro, com os burros na água, exatamente a expressão popular. E veja também que na visão do profeta, o homem na visão do profeta é um ser manchado pelo pecado, do qual Deus pede reparação. Temos feito a nossa reparação para com Deus. Temos nos reparado espiritualmente para sermos dignos de ser chamados de cristãos e de cristãs. Certamente que não como Deus queria. Cumprimos as nossas obrigações, os nossos preceitos, as nossas orações, mas muitas das vezes, irmãos e irmãs, isso tudo é em vão, porque é simplesmente um cumprir metas, é simplesmente um cumprir obrigações. Deus não espera de você, Deus não espera de mim simplesmente que nós possamos cumprir tabela ou simplesmente uma obrigação, mas a minha, a sua, a nossa oração, o nosso louvor não pode ser em vão. Estava ali do lado e pude perceber a motivação, a alegria, o louvor que era aqui, que foi aqui manifestado. E isto não pode ser uma inverdade. Ao sairmos daquela porta para fora, tudo que nós nos manifestamos aqui como verdadeiros filhos, alegres, felizes, não pode ser em vão, porque senão o louvor fica no vazio. Vocês estão com toda certeza suados, porque pulamos, dançamos, mas isso tudo deve ter um preço, isso tudo deve causar em nós um impacto, porque eu não posso sair vazio daqui. Eu entrei necessitado de uma palavra de ânimo, de força,
de uma cura espiritual, e eu não posso sair daqui vazio. Estamos dispostos a sairmos plenamente cheios dessa palavra, restaurados, curados, por que não dizer? Estamos ou não estamos? Estamos. Vamos assumir essa palavra, tomar posse dessa palavra, né? E Isaías também era o profeta da fé. E a única oportunidade, segundo Isaías, de salvação era Deus. Para Isaías não havia outro meio de salvação que não fosse Deus, o absoluto. E para nós, qual é o motivo primeiro de salvação? Qual é a manifestação plena desse Deus para compreendermos de fato a salvação? Podemos entender a salvação com os dois aspectos. O primeiro é o livramento da morte. Salvar-se para muitos significa não morrer. Mas como compreender a salvação se Cristo muitas das vezes pela sua cruz nos chama exatamente para a morte? E aí é que a coisa um pouco aperta. É aí que começa um pouco o questionamento. Porque como cristãos, somos chamados muitas das vezes a morrer a cada instante de nossa vida, mas para ressuscitarmos para uma vida nova. Você está renovado? Você está plenamente restaurado? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. E perceba, o melhor que seja a sua condição de cristão ou de cristã, sempre temos algo a abdicarmos, sempre temos algo a nos prepararmos melhor, prepararmos o nosso ser espiritual, porque você, meu irmão, você, minha irmã, é também um ser espiritual. O seu corpo não é simplesmente feito de carne, porque o hálito de Deus, o Espírito, habita não só no seu coração, mas na sua mente, em todo o seu ser. Deus hoje tem isso preparado para cada um de nós. E nós vamos perceber um pouquinho dentro dessa passagem de Isaías, que vai nos dizer o seguinte: escutem céus, ouçam terra, Javé é quem fala. Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário e o burro a cocheira do seu dono, mas Israel não conhece nada, o meu povo não entende. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Javé, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Se vocês continuam na rebelião, em que parte ainda podem levar pancadas? A cabeça é uma chaga só, o coração está enfermo, da sola dos pés até o alto da cabeça, nada está sadio. Contusões, ferimentos, chagas vivas, não espremidas, nem atadas, nem aliviadas com pomada. O país de vocês está devastado, as cidades incendiadas, as terras são devoradas por estrangeiros, bem diante dos olhos de vocês. É a desolação como devastação de estrangeiros. Sião, a capital, ficou isolada como um rancho numa vinha, como choça em meio à plantação de pepinos, como cidade cercada pelo inimigo. Se Javé dos exércitos não nos tivesse deixado o resto, seríamos como Sodoma, ficaríamos parecidos com Gomorra. Escutem a palavra de Javé, chefes de Sodoma, prestem atenção ao ensinamento do nosso Deus, ao povo de Gomorra.
que me interessa a quantidade dos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e camelos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam nos meus átrios, quem exige algo da mão de vocês, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto a injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para minhas mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram os oprimidos, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês recusam-se e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Deus. Vamos aplaudir essa palavra. Essa palavra ela possa de fato causar um impacto na minha, na sua, na vida de cada um de nós. A palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus, minha irmã, ela é a manifestação plena de Deus que se deu exatamente no seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, pela sua palavra, mostra o desejo do Pai, a direção para a nossa vida, e dessa forma nós podemos compreender de que aqui está a nossa salvação. Portanto, eu não devo simplesmente lê-la, eu não devo simplesmente fazer da palavra de Deus um amuleto, porque ela não é amuleto, ela é palavra de vida, e é justamente pela igreja e com a igreja é que nós buscamos essa manifestação. Primeiro, na sua palavra, porque foi justamente aonde Jesus se manifestou. Nós estávamos no início da Bíblia, quando Deus criou o universo, Ele fez por meio da palavra e pelo Espírito, porque o Espírito parava sobre as águas, e Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo. Por isso, irmão e irmã na fé, é justamente em Jesus Cristo que nós hoje estamos conduzindo esse momento, porque eu devo aproximar-me da cruz, eu devo deixar de lado as oblações, eu devo deixar de lado os cultos vazios, eu devo deixar de lado o louvor sem sentido, porque simplesmente não é pulando, não é dançando que eu vou manifestar aquilo que está no meu interior. Devo pular, devo dançar, sim, mas isso deve refletir aquilo que está na alma, aquilo que está na essência do nosso ser. E aqui eu pergunto, se você quiser responder, responda. Estamos dispostos a isso? Sim ou não? Sim. Eu quero manifestar aquilo que está dentro, não aquilo que está fora. Os atos, as atitudes, elas são externas, elas manifestam aquilo que o movimento do corpo nos conduz, mas ela deve ser sinal daquilo que está dentro do interior. E
o seu interior, meu irmão e irmã na fé, deve estar cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, cheio de palavras de Deus. Mas como posso encher-me de toda essa graça? Como posso abdicar de todos os valores vazios, todos os conceitos humanos que muitas das vezes nós nos deixamos impregnar? Quantos e quantos cristãos católicos, apostólicos, romanos buscam uma manifestação de fé aonde Cristo não está? Eu quero dizer, irmãos e irmãs na fé, que muitas das vezes eu deparo com isso quando ministro dentro da minha comissão sacramental os sacramentos que me aprovam, por exemplo, o batismo. Às vezes deparo com criancinhas puras, doces, singelas, mas que já trazem a marca da superstição. Às vezes as mamães colocam juntamente com a cruz uma pulseirinha, uma cruzinha simbolizando a cruz, mas do lado o quê? Uma tremenda de uma filha. Você não precisa disso. Você não precisa de uma figa para tirar mal olhado. Você não precisa na sua casa daquele copo com água, com aquela coisa que chamam de olho de boi, né? Acho que é isso. Atrás da sua porta. O Buda lá, na sua estante, né? Com as moedinhas lá. O católico não precisa disso. Porque a sua salvação, meu irmão, não está no amuleto, não está na figa que muitas das vezes você coloca no seu peito, e muito menos daquilo que você tem atrás da sua porta. E o pior, às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós somos esses cristãos que somos incapazes de sair do nosso lar sem olhar o quê? O nosso horóscopo. Para onde você está voltando o seu coração? Para Deus ou para o diabo? Se você faz isso, certamente é para o inferno que você está dirigindo a sua vida. Porque o cristão não tem que se ligar em horóscopo, simplesmente. Consagre o seu dia ao Senhor através de uma oração. Se não tiver tempo, não tem problema. Simplesmente traz com fé a cruz do Senhor. Faça valer aquilo que muitas das vezes você traz no seu peito, a cruz de Cristo, ou muitas das vezes uma imagem de Nossa Senhora. E é isso, irmão querido, que vai ser para você esse sinal, para que você compreenda de que as cruzes para nós não são a perdição, mas justamente são para nós a salvação. Diga comigo, eu creio que a minha salvação está na cruz do Senhor. E assim como Cristo passou por ela, eu também devo passar. Eu também quero passar. Porque Cristo não passou por ela em vão. Assim, eu também, como Cristo, quero estar nela. E compreender de que em Cristo Jesus, a salvação, a realização humana que me trouxe hoje aqui na casa de Deus, é para mim esse grande presente. Vamos aplaudir isso. E essas palmas, irmãos queridos, é simplesmente uma manifestação de fé. Mas as verdadeiras palmas, aquela que mais toca o coração de Deus,
não são aquelas que brotam de nossas mãos, mas é aquela que está no seu coração. Porque quando batemos palmas com o coração também pulsa mais forte, né? O que acontece quando passamos por uma emoção forte, né? O coração é mais forte, como se fosse sair do peito, né? E quando batemos palmas para Jesus, o coração do cristão ele também tem que pulsar forte, ele tem que bater forte, porque manifestamos para Deus aquilo que Ele espera de cada um de nós. Acredite nisso. Permita que essa motivação, permita que essa força nunca lhe falte, nunca lhe venha a faltar. E é justamente, irmãos amados no Senhor, quando isso acontece conosco, é que nós percebemos como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele nos proporciona todos os meios possíveis e impossíveis, por que não dizer, para que todos sejamos salvos. Não busquemos em lugares errados a nossa salvação. Muitos de vocês, com toda certeza, passaram por experiências ruins, marcantes, e certamente, muitas das vezes, trazem um coração chagado, ferido, marcado por uma situação. Não vou dizer aqui qual foi, mas você certamente sabe quantas e quantas das vezes nos deparamos com situações de treva, de nuvem. A escuridão era uma realidade na nossa vida, na minha vida, mas felizmente um dia foi manifesto para nós Jesus Cristo. Um dia foi nos apresentado para nós Jesus Cristo, mas não simplesmente um Jesus glorioso, mas foi nos ofertado um Jesus crucificado, mas sobretudo um Jesus ressuscitado. Permita que a realidade da cruz possa te salvar. Viva simplesmente na sua vida de cristão ou de cristã um Cristo crucificado, mas sempre numa perspectiva de um Cristo glorioso. Sabe o que acontece muitas das vezes, irmãos queridos, conosco? A nossa realidade cotidiana de cristão é vivermos a nossa vidinha, me desculpe a expressão, simplesmente numa perspectiva de presente. É claro que o amanhã somente a Deus pertence, mas eu não devo esquecer de um detalhe que vai fazer a diferença na nossa vida. Cristo já veio, não veio? Ele não está no meio de nós? Está. E a segunda vinda? Como fica a segunda vinda de Jesus Cristo? O credo, nós professamos isso. Professamos a fé no Cristo que veio, assumiu a nossa humanidade, passou pela cruz, morreu, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou e subiu aos céus. Está entre nós, está nos céus, mas há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Esquecemos disso. E ao nos esquecermos disso, queridos, a nossa vida, ela fica como que sem sentido. O cristianismo, a fé que professamos sem dor, ela perde a graça, ela perde a motivação, ela perde o sentido. Porque não devemos
de ver simplesmente a nossa fé na perspectiva de um Cristo que morreu e ressuscitou. É fato e é verdade. Mas eu devo estar pronto, eu devo estar preparado para quando Ele voltar. E se eu não assumir a minha cruz, se eu não for de encontro à cruz, eu não vou ser digno desse mundo. Eu não vou estar pronto para quando Jesus voltar. Ele pode vir a qualquer momento em sua vida. Ele pode vir a qualquer momento em sua situação. Seja a sua situação conjugal, seja aquele momento que você vive no seu trabalho, seja aquela provação que você possa estar passando, a maldição que muitas das vezes assola o nosso caminhar, a doença que bate na sua porta. O Senhor, Ele vem mostrar para cada um de nós hoje que Ele é o Deus do impossível. Mas às vezes, aquilo que te maltrata, aquilo que assola o seu caminhar, que fere completamente o seu coração, é o meio de salvação. Porque a salvação para mim, para você, meu irmão e minha irmã, não é esse momento que aqui estamos passando, felizes, alegres. A salvação é a certeza, é a esperança de uma vida plena em Deus, aonde perante o próprio Deus, não mais pelos sinais sacramentais como o próprio Cristo na Eucaristia, mas é a certeza de um dia, não mais no corpo perecível, não mais no corpo chagado, não mais no corpo ferido, tomado pelo pecado, tomado pelo desejo, pela satisfação pessoal, que muitas das vezes nos conduz a caminhos errados, que muitas das vezes nos conduz ao verdadeiro inferno, ao buraco que não tem fim, à escuridão que toma posse da nossa vida, que toma posse do nosso ser. A cruz para você, a cruz para mim, meu irmão, hoje é essa luz. E permita-se olhar para a cruz, simplesmente não ver só o crucificado, mas veja aquilo que está por detrás. Permita-se a tomar posse da cruz e abraçá-la, porque a cruz não tem lugar só para o Cristo, mas também para o cristão. E aonde, irmãos, está? A cruz ela tem duas faces, na verdade. A primeira face, quem está lá, ou quem passou por ela, Jesus Cristo. E a segunda face da cruz é para você, é para mim, é para cada um de nós. Do outro lado da cruz existe, está no lugar que você também deve passar, porque Jesus, sendo Deus, passou por ela, e é justamente ali, do outro lado da cruz do Senhor, é que eu vou me colocar. Do outro lado da cruz do Senhor, é que eu vou buscar a minha força, é que eu vou buscar o meu sustento, o meu querer e o meu realizar-se. O livro de Gênesis nos narra na criação do mundo, quando Deus fez o homem e a mulher, os fez plenos de liberdade, mas os fez a sua imagem e semelhança. Sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes somos só a imagem e a semelhança. Como está a nossa semelhança de Deus? Como exercemos a nossa semelhança de Deus? Ser imagem é simples demais. Ao olharmos para os nossos santos, eles são imagens.
foram imagens e continuam sendo imagens hoje que nos retratam a pessoas como nós que alcançaram a santidade, mereceram a santidade, porque deram a sua vida, derramaram o seu sangue, porque acreditaram na cruz do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, é chamada hoje a acreditar nisso. É chamada hoje a assemelhar-se completamente a Cristo por atitudes dignas de cristão e de cristã. Abandone as superstições, abandone os conceitos humanos e deixe-se tomar posse pelo próprio Cristo. Deixe-se, permita-se que a cruz de Cristo possa curar-lhe, ser curado, ser curada. Necessariamente não significa uma cura corporal, mas a principal e a maior delas é cura espiritual. Porque se você não for curado espiritualmente, porque se você não for restaurado espiritualmente, a cura física poderá não acontecer, porque ela não é a primeira e não é o primeiro objetivo de Deus. Mas Deus quer a sua alma límpida. Deus espera que a essência de sua vida, o hálito de Deus que faz manifestar pelo clamor, pelo louvor, do casamento. E deixe-se hoje impactar-se por Deus pela sua cruz. Eu te convido a um breve instante a silenciar o seu coração. Pense naquilo que mais lhe aflige. Pense naquela situação que lhe especia o tempo todo, aquele vício, o vício do cigarro, o vício do álcool, ou que sabe as drogas, os pensamentos vãos. Muitas das vezes, pelos pensamentos, nós viajamos, desejamos a mulher do próximo, o esposo do próximo, mesmo que isso não se concretize pelos atos, mas isso está te acabando, meu irmão, porque pelo pensar, muitas das vezes somos conduzidos para o pecado. Pelo desejar, muitas das vezes somos conduzidos para o inferno. E Deus não deseja que você vá para o inferno, porque o céu é o seu lugar. O céu é o meu lugar, é o lugar de cada um de nós. Encha-se de Cristo. Não se deixe levar por pensamentos, por desejos libidinosos. Às vezes nós caminhamos assim. Eu estou abrindo parênteses para vocês e vou falar de uma situação que vivi há alguns anos atrás, já na minha caminhada de pastoral, não como diácono, mas eu também passei por um vício. Não foi pelas drogas, poderia ser, já até experimentei como adolescente, mas pela graça de Deus consegui me libertar. Mas através desse vício, dessa experimentada da maconha, eu acabei experimentando o cigarro. E durante muitos anos
fica um escravo desse vício maldito, que muitos até fumam. E como foi difícil libertar, como foi difícil abandonar esse vício, porque eu era fraco, eu não consegui ter força, porque eu estava buscando a força justamente onde ela não estava. Balas, chupava inúmeras balas, aquele remedinho que você compra na farmácia, você tomar, fazer o gargarejo para quando você tragar o cigarro, aquilo te dá noite, e vinha, minha casa era cheia daquilo. E já muitas vezes na pregação do batismo, durante muitos anos, eu participei da pastoral do batismo, dando palestra, falando de Jesus Cristo. E às vezes eu me contentava em olhar para o relógio, doido para que acabasse a palestra, porque eu era o primeiro a sair. Acabava a palestra, eu dava o tema, louvado seja Deus, eu corria para fora para botar aquele vício desgraçado no meu dedo. Mas um dia Jesus se mostrou para mim. No período de Semana Santa, eu coloquei para Jesus: Senhor, diante do sacrário, diante de sua cruz, eu quero essa força. Eu vou fazer um propósito desse retiro de quaresma, esses 3 dias de jejuar no cigarro. E se for da tua vontade, eu nunca mais vou botar esse terno no meu dedo. Nunca mais eu vou botar esse troço na minha boca. Porque aquilo estava acabando comigo. Eu tinha crises horríveis, gástricas. Eu era sempre que nem uma vara. Tinha dias que eu tinha crises que eu não conseguia comer nada. Aquelas crises, aquela dor de estômago que eu andava curvado. Mas eu não largava o vício do cigarro. E aquilo estava acabando comigo. Aquilo estava destruindo o templo vivo que somos cada um de nós. Templos vivos do Espírito Santo. E quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes, irmãs, nós maltratamos, nós machucamos, nós denegrimos aquilo que Deus preparou com tanto amor, aquilo que Deus preparou com tanto carinho. Foi você, sou eu, somos cada um de nós. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e veja que criatura linda. Veja, está rindo, mas é verdade, somos belos. Veja que criatura perfeita Deus fez. É claro que Ele tirou toda a liberdade. Diga para o seu irmão, não pode ser engraçado, né? Você é belo. Você é belo. Você é lindo, meu irmão. Aos olhos de Deus, você é uma criatura amada. Você é uma criatura linda aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, meu irmão. Aos olhos de Deus, meu irmão. Não há ruga. Aos olhos de Deus, não há barriguinha. Não há estria. Aos olhos de Deus, você é uma criatura perfeita, amada. Ele morreu e morre reinos por ti. Acredite. Você está rindo? Eu também estou rindo, porque muitas das vezes a nossa face, o nosso ser, segundo o meu olhar, segundo o meu agir, segundo o meu querer, não me é perfeito, porque eu não me assumo como tal, eu não me deixo ver como Cristo, como Deus me criou. Você pode não ser perfeito como você gostaria de ser, você pode não ser belo como você gostaria de ser, mas você é justiça
justamente do jeito que Deus quis, do jeito que Deus quer. Portanto, assuma-se, deixe-se levar pela vontade de Deus. E por isso, nesse momento, nós vamos dizer isso para Jesus de uma forma simples, cantando, dizendo para Ele de que somos essas criaturas queridas e amadas. Você pode, vamos ficar de pé, vamos manifestar isso para Deus, cantando, rezando, porque Deus nos quer criaturas livres, belas. Aqui, hoje, todos somos belos, todas somos belas, porque Deus não nos olha como pecadores, e muito menos como feios ou feias. Todos somos esbeltos, sarados, porque a alma, o espírito, ele é restaurado, ele é revigorado, porque o que conta para Deus não são os seus sorrisos, não é a sua bela face, mas é aquilo que você externa, aquilo que está dentro do seu coração. E vamos cantar isso, vamos dar força nisso, cantando no ministério, permitindo que o nosso coração, o nosso ser se encha dessa graça, desse amor. Entende-se? O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, e a cura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, e a cura vinda da mente perfeita de Deus. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, e a cura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, e a cura vinda da mente perfeita de Deus. Sou eu, é você, somos nós, somos o Senhor,
Esse Deus que causa essa grande motivação no nosso caminhar. Esse Deus que nos faz perceber que vem ao nosso encontro e toma as nossas dores. Esse Deus que vem nos curar. Esse Deus que vem nos restaurar. Esse Deus que vem se fazer um em nós. Porque você é uma criatura querida, amada, perfeita aos olhos de Deus. Nós vamos dizer isso nesse momento de uma forma diferente, mas também de uma forma excelente. Jesus nos ensinou a maior das orações, a maior das graças, a maior das curas acontece quando nós pronunciamos, não simplesmente por palavras, mas também com o coração. Jesus nos ensinou a rezar, irmãos. Jesus se fez o nosso irmão, Ele se faz o nosso irmão, porque nos permite, porque nos conduz a cada um de nós, sem exceção, a chamarmos Deus de Pai. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Isto é uma graça, isto é uma cura, isto é uma salvação. Chamar a Deus de Pai. Mas nós devemos fazer isso simplesmente numa repetição de palavras. Aquilo que falamos com os lábios é aquilo que deve ser, o seu coração está repleto, aquilo que o seu coração está cheio, aquilo que o seu coração manifesta. E Jesus nos ensinou isso. Jesus nos deu essa graça, essa oportunidade de chamarmos a Deus de Pai. Mas você precisa ter essa certeza. Você precisa alimentar essa verdade no seu coração, para que o Pai Nosso não seja um jogral na sua vida. O seu coração deve chamar a Deus de Pai. O seu coração deve manifestar-se como verdadeiro filho, como verdadeira filha. Façamos isso, cantando, pedindo que o coração de fato manifeste-se diante do seu Deus, daquele Deus eucarístico, mas também do Deus que na cruz passou, para que a sua cruz não fosse pesada igual a ele, mas leve, suave, doce, porque ele a leva ainda hoje por cada um de nós. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade.
Jesus Cristo. E para finalizar, só 2 segundinhos, eu queria deixar uma palavra para vocês, não eu, mas o próprio Deus, o próprio Verbo que se fez carne. Hoje, através de uma meditação, de uma preparação para esse momento, Ele preparou para cada um de nós, a começar por mim, essa palavra, que nós possamos levar essa palavra para casa. Se você tiver oportunidade, você possa ler e meditar nesse encontro. Ela está em Romanos, carta de São Paulo ao Romanos, capítulo 8, versículos do 35 ao 39. Romanos 8, 35 ao 39. Esta é a palavra que Deus preparou para cada um de nós. A primeiro momento, talvez ela não vai suprir a sua expectativa, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, e aqui eu digo sem medo de errar, pode não ser a palavra que vai me dar a direção para hoje ou para amanhã, mas é a palavra que vai te dar toda a direção para a sua vida. Espere em Deus e busque aquilo que Deus hoje tem para você, para a sua vida, para o seu caminhar. Ela nos diz o seguinte: quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos separará do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplauda essa palavra. E leve essa palavra no seu coração. Se você tiver oportunidade na sua casa, pode ir à sua casa, olhe essa palavra de hoje, de lembrar, e tome ela como palavra de ânimo, de força e de vida para o seu caminhar, para o nosso caminhar. E abrace a sua cruz, porque Cristo nos chamou a todos a abraçarmos a nossa cruz e sairmos dela vitoriosos, porque Cristo era o vencedor. Ele venceu a morte, passou pela cruz para que nós tivéssemos vida. Amém? Amém. Muito obrigado a cada um de vocês por esse momento, com toda certeza muito grandioso para mim. Agradeço aqui o convite e a oportunidade de estarmos ali todos como filhos, queridas e amadas de Deus, porque Deus nos chama a manifestar o seu amor, e eu tenho certeza de que cada um de nós hoje podemos ir para casa na certeza de que Ele se manifestou. Por quê? Porque nós nos manifestamos ali. Amém? Amém. Muito obrigado.